Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Sou Reginaldo Pessoa. Neste vídeo vou falar sobre a salvação de Judas. Muitos têm me perguntado e até hoje resta dúvida em algumas pessoas. Será que ele foi salvo? Será que ele, apesar de todo o mal que ele fez, apesar da traição, será que ele estava predestinado para ser o traidor? E esta predestinação abriu uma exceção para a sua vida, para a sua salvação? Este o tema deste vídeo. Me acompanhe até o final. Agradeço a você que já faz parte desta família, que já é inscrito. Verifica lá a sua inscrição. E se você é a primeira vez por aqui, ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e você pode muito nos abençoar através deste ato. Já convido você também, inscrito ou não inscrito, a já deixar o seu like e compartilhar este conteúdo, se possível, se o Senhor tocar em seu coração. Quero compartilhar um texto bíblico com você. 2 versículos da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo de número 27 e o versículo de número 28. O versículo 27 diz assim: Então Pedro lhe perguntou: Nós que deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Versículo de número 28 diz assim: Em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar a nação de Israel. Há sempre um debate sobre a salvação ou não de Judas. Será que ele foi perdoado apesar de todo o mal que ele fez? Esta pergunta tem permeado algumas pessoas e a maioria daqueles que são inquiridos sobre essa questão não sabem realmente responder. Então precisamos ter base bíblica para discutir este assunto à luz do texto bíblico, à luz do que está relatado nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero que você não pule esse vídeo, não saia deste vídeo, acompanhe até o final para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12 ao versículo 16, nós vamos encontrar uma situação que Jesus foi para o monte, passou a noite orando e no dia seguinte ele chamou os 12 discípulos. Eu quero dizer com isso que Judas foi escolhido. Judas foi escolhido. Ele estava entre os 12, ele foi um daqueles que foi chamado pelo mestre para seguir no colégio apostólico. Ou seja, ele fazia parte. E no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele falou em nome do colegiado apostólico, ele falou em nome de todos os apóstolos. Nós que deixamos tudo para te seguir, aliás, nós que deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Foi essa a pergunta, a indagação de Pedro. E a resposta de Jesus foi: olha, eu vou dizer para vocês que quando na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês vão se assentar sobre 12 tronos para julgar a nação de Israel. Judas ouviu esta promessa do Senhor. Ele foi um escolhido, ele foi chamado, ele estava ali no meio, dentre os 12. É isso que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo número 16 até o 25, onde o apóstolo Pedro vai relatar essa história. Ele foi escolhido, ele foi contado entre os 12.
ele foi contado entre os 12. Ele partilhou do ministério apostólico. Ele partilhou do ministério apostólico. Ele viveu o ministério apostólico. Isso quer dizer que é possível, hoje em dia, ter homens exercendo o ministério sem viver a experiência do novo nascimento. Foi o caso de Judas. Judas, ele viveu o ministério apostólico, ele exerceu o ministério apostólico, porém sem ter a experiência do novo nascimento. Nós encontramos também que, além de ser escolhido, além de ser contado entre os 12, ele recebeu a promessa. Isto mesmo, ele recebeu a promessa. Ele ouviu a promessa de Jesus. Se assentariam sobre 12 tronos para julgar a nação de Israel. É o que o texto bíblico está nos relatando. Ele ouviu, ele recebeu esta promessa. E o que acontece no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo de número 3, é o seguinte. O evangelista Lucas vai nos informar que Judas deu lugar, Judas permitiu, e Satanás entrou nele. Que sentença terrível! Satanás entrou nele. É isto que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Quando acontece isso, tem algumas causas. O diabo já é invasor. Ele invade, ele não pede licença, ele já entra de uma vez. E se a pessoa der lugar, então piorou a situação. E Judas deu lugar. Ele não foi capaz de vencer as tentações. Ele não foi capaz de vencer os pratos das trevas. Ele não foi capaz de renunciar aos seus desejos carnais. Ele não foi capaz de renunciar aos seus desejos, ao seu pecado. E muita gente, infelizmente, é assim. Ele foi vencido pelas trevas. Ele deu lugar. Ele foi vencido pelas trevas. E em terceiro lugar, quando a pessoa dá lugar, quando a pessoa é vencida, aí infelizmente o que é pior acontece. Ele se desviou. A Bíblia diz que ele se desviou. Capítulo de Atos do Apóstolo, o apóstolo Pedro vai dizer que ele se desviou, ou seja, apostatou. Ele apostatou, ele negou a fé. Aquilo que ele cria, porque encontramos na Bíblia que ele cria. Ele creu em Jesus Cristo, mas esta fé não foi suficiente para lhe dar um alicerce, para que ele pudesse vencer as tentações. E eis uma grande questão também hoje em nossos dias. Será que o evangelho que é pregado hoje em dia, este evangelho suco, evangelho água com açúcar, o evangelho onde você não vai ter problemas, o evangelho onde você não vai ter nenhuma dificuldade, você só vai receber bênção, você só vai prosperar, será que a cruz de Cristo é isto? Será que o evangelho é isto? Temos resposta sim, mas o tema deste vídeo não é para isso. Então, vamos seguir adiante. Ele se apostatou. E o apostata, aquele que nega a fé, aquele que se desvia, ele vai para o seu próprio lugar. Foi isso que o apóstolo Pedro diz, indo para o seu próprio lugar. Ele foi para o seu próprio lugar. E onde é o lugar de um desviado? Onde é o lugar daquele que apostata da fé? Infelizmente é o inferno. Inferno, infelizmente. Então esse texto de Lucas, capítulo 22, verso 3, vai nos deixar este aspecto, esta impressão e esta certeza também. Mas encontramos no livro 1 de Atos do Apóstolo também a seguinte questão. Judas foi
substituído. Judas foi substituído, ele fez parte do ministério, ele partilhou o ministério apostólico, mas precisou ser substituído. Judas foi substituído não porque morreu, Judas foi substituído porque caiu. Judas foi substituído porque caiu. Se ele tivesse apenas falecido na sua fidelidade, não haveria necessidade de substituição. Mas ele caiu. Por isso que o apóstolo Pedro diz, ele se desviou, indo para o seu próprio lugar. É esta a verdade da Bíblia Sagrada sobre a condição de Judas Iscariotes. Mas eu quero convidar você a deixar seu comentário, deixa também o seu like. Eu quero agradecer você que esteve até aqui. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreve neste canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E eu te convido a estar conosco no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Que Deus abençoe sua vida. Shalom!